O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos hoje para crescermos cada vez mais em Eucaristia. Toda a missa, toda a celebração é um momento para a gente poder crescer na Palavra de Deus. E hoje o Evangelho fala para a gente sobre Marta e Maria, aquele diálogo que acontece lá em Betânia. A gente sabe, Betânia significa a casa do pobre, né? Bet e Anavim, né? Então mostra que naquela realidade Jesus se sentia em casa, né? Ali era o lugar do descanso do Senhor, aonde ele não só amava, mas se deixava amar. Então esse é primeira ação interessante dentro do texto, né? Deus gosta de estar em Bet Anavim, em Betânia. Deus gosta de amar e se deixar amar. Ali tem aquela comunidade. Então Lázaro, Maria e Marta estão ali. Embora o texto não fala de Lázaro, mas Lázaro também estava em casa. Mas o diálogo se dá através do ponto de equilíbrio que deve haver dentro da comunidade, dentro da casa. A gente não pode somente ficar preso no muito fazer. Às vezes nós nos colocamos em muito fazer e dizemos que não temos tempo. Nos colocamos escravo de uma situação. E essa realidade não nos traz dimensões de vida. De outra forma, nós temos Maria, que está aos pés do Senhor para escutar a palavra. Então ali o próprio texto mostra claramente a realidade apresentada. O Senhor nos quer nesse ponto de equilíbrio, né? Em saber ouvir e poder partilhar a palavra anunciada. Essa é a ação que Deus nos chama a rezar nessa noite. Poder sentir verdadeiramente que se eu me coloco no silêncio para escutar a Deus que fala ao coração, eu vou poder agir melhor. Então logo tudo aquilo que vou fazer, todo o meu trabalho será também um grande encontro com o meu Senhor. Às vezes na vida a gente fala que pede para Deus, mas parece que Deus não escuta aquilo que a gente está rezando. Na verdade Deus escuta sempre. Somos nós que não paramos para ouvir o Senhor. Porque o nosso ser agitado, né, a nossa questão, quase que a gente vai chamar isso de ansiedade, né? Esse ato ansioso do humano impede, muitas das vezes, da gente parar para escutar a Deus. E o Senhor fala no silêncio, o Senhor fala ao coração. Às vezes nós falamos que escutamos o coração, mas na verdade estamos escutando somente a nossa razão, o nosso modo de querer, o nosso modo de agir. Então Jesus, nesse encontro na casa de Maria e Marta e Lázaro, ele nos dá essa oportunidade da gente poder escutá-lo. E o Senhor também fala na missa, pela palavra, né, em toda essa celebração da palavra que vivemos no primeiro momento e também na Eucaristia. Na palavra ele fala ao nosso coração quando fazemos memória também. E hoje fazemos memória de um mês de Edivete Souza, o segundo ano do seu Antônio Rodrigues Filho.
né, rezar esses momentos, e todos os nossos outros irmãos anunciados, Abílio, José Miranda, todos eles também colocados nessa liturgia. O que é rezar? O que é colocar nessa ação? Às vezes nós estamos na nossa inquietude, né, do rezar pelo rezar. E o Senhor hoje quase que nos fala: filho, senta, preciso falar-te. Hoje é momento de se fazer memória. Se fazer memória é se colocar na presença, primeiro da Eucaristia, depois celebrar uma grande ação de graças. Né? A morte não é o fim, mas ela é o meio para contemplar o eterno. Então hoje nós não rezamos a perda, rezamos a ação de graças. Rezar a ação de graças, que hoje se chama Edivete, que hoje né, tem esse chamado, né, Antônio, que hoje tem essa graça de poder ser dom de Deus, eterno no Senhor, presente em nossa vida. Eu sempre falo que para todas as missas que celebro, que a gente não perde, mas ganha no Senhor, encontra em Deus, né? E a gente fala assim, às vezes as pessoas nos perguntam: puxa, mas gostaria de conversar mais um pouco, né? Faltou aquela conversa, né? Quantas pessoas vêm a mim e falam assim: puxa, se eu pudesse, né? Faltava só aquilo para fechar todo, né? Precisava de dizer algumas palavras. A gente diz: toda palavra pode ser dita. Aonde? Em Eucaristia. Quando celebramos a memória, quando nos fazemos presente, quando ofertamos também a nossa realidade de amor. Com certeza os nossos irmãos no céu celebram a alegria da eternidade. Nós que aqui estamos, somos consolados com as palavras da fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.